Olá, pessoal! Meu nome é Brant Braylin. Sejam bem-vindos ao podcast Mustard Seed Leadership, sua lição semanal de liderança em 8 minutos. Esta série se chama O Credo da Liderança. Um credo é uma declaração resumida de crença. Eu tentei pegar 25 anos de experiência em liderança e ensino e consolidá-los em um credo de liderança. 10 declarações que descrevem o que acreditamos que a Bíblia ensina sobre liderança. Pelas próximas 10 semanas, vamos nos reunir em volta de uma mesa com um grupo de líderes e treinamento. Eu vou ensinar por 8 minutos e depois vamos discutir as perguntas. Espero que você se junte a nós, reúna alguns líderes em potencial, assistam a lição juntos e depois discutam as perguntas. O credo de liderança está nas anotações junto com as perguntas. Você pode baixá-los pelo link nos comentários. Então, por favor, inscreva-se para receber o episódio semanal mais recente e a gente ficaria muito feliz se você compartilhasse com seus amigos e equipe. Então, vamos para a lição de hoje. Beleza! Bem-vindo à parte 2 do Credo de Liderança. Na semana passada, vimos o fato de que acreditamos que todos os seguidores de Jesus são líderes de pessoas. Nossa declaração do credo de liderança desta semana é que acreditamos que alguns são chamados e dotados com a graça para funções públicas de liderança, diáconos e presbíteros na igreja, ou funções de liderança em negócios, comunidade ou governo. Então, essa é a segunda afirmação do nosso credo de liderança. Isso mesmo. Todos nós somos chamados a liderar de alguma forma, mas há algumas pessoas que Deus deu uma graça específica para realmente liderar em funções públicas, seja na igreja, ou seja nos negócios, ou na comunidade. E nós vamos olhar para alguns desses papéis na vida da igreja. Mas é claro que também existem funções em negócios e governo. Seja você CEO, gerente, prefeito, seja lá o que for, a liderança é parte de um dos dons que Deus dá. Na verdade, em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8, está escrito: nós temos dons diferentes de acordo com a graça que nos foi dada. E então diz, se é para liderar, faz isso com dedicação. Então, na verdade, existe uma graça especial. E essa graça é colocada dentro de você quando você nasce. Até mesmo aqueles que nem são seguidores de Jesus. É Deus quem coloca a graça dentro das pessoas. É por isso que algumas pessoas parecem nascer com uma vantagem natural. Elas parecem liderar de forma mais natural. Todos nós podemos desenvolver e crescer em nossa liderança, mas algumas pessoas já nasceram com uma liderança mais graciosa. E todos nós podemos crescer, mas alguns são chamados para atuar em papéis públicos de liderança agora. Paulo descreve como isso se parece na igreja. Há um versículo em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Ele está introduzindo a carta à igreja de Filipos e diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todo o povo santo de Deus, em Cristo Jesus em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. E esse é um versículo simples, mas Paulo, como apóstolo, está estabelecendo a igreja. Ele está fundando a igreja. E ele descreve 3 funções públicas ou de liderança na vida da igreja. A primeira delas é a equipe apostólica. Ele se apresenta, Paulo e Timóteo, como servos, mas eles têm um papel de liderança muito específico. Está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11, assim: o próprio Cristo deu os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. Agora, esses tipos de liderança são lideranças que vêm de alguém que é realmente bom em alguma coisa. Eles são capacitados de uma forma que edifica a igreja e que pode atuar dentro da igreja. Mas o que está acontecendo aqui com Paulo e Timóteo? Eles estão indo de igreja em igreja e estabelecendo novas igrejas. E o nível do dom deles lhes dá uma autoridade. Então, eles exercem liderança pública por causa do dom que Deus colocou dentro deles para poderem estabelecer igrejas. Mas os outros 2 que ele menciona são os supervisores e diáconos. Vamos dar uma olhada nos supervisores. Supervisores. Esses homens atuam como uma equipe dentro da igreja local. E às vezes são chamados por suas diferentes funções. Então, o que eu quero mostrar agora são 2 exemplos, um deles de Pedro e outro de Paula. E ambos falam sobre esse principal papel de liderança pública na vida da igreja. E às vezes isso pode ser um pouco confuso. Algumas igrejas usam nomes diferentes, algumas igrejas definem isso de maneiras diferentes. Mas vamos dar uma olhada no que a Bíblia realmente diz em 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 e 2. Pedro está escrevendo: e ele diz aos presbíteros que estão entre vocês. Então, obviamente, ele está falando especificamente para um grupo de homens nesse caso. E ele diz aos presbíteros entre vocês, apelo como um companheiro presbítero e testemunha dos sofrimentos de Cristo, que também participará da glória que há de ser revelada. Apacentem o rebanho de Deus. Então, com quem ele está falando? Ele está falando com os presbíteros. E ele diz: presbíteros, quero que vocês sejam pastores. Agora, essa palavra pastor, se você traduzir diretamente do grego,
é a palavra pastores. Então, basicamente, ele está dizendo: presbíteros, o trabalho de vocês é serem pastores do rebanho que está sob seus cuidados, cuidando deles. Essa palavrinha cuidando é onde ele acabou de falar com os bispos. E em Filipenses, ele fala aos diáconos. E aos bispos, bispos são aqueles que cuidam, que supervisionam. Então aqui está a grande ideia. Ele fala com os presbíteros. Ele diz: presbíteros, o trabalho de vocês é serem pastores. Enquanto vocês supervisionam, na verdade, supervisionar é outra tradução da palavra bispo. Então, ele não está falando com 3 pessoas diferentes. Ele está falando com os presbíteros. Ele diz: presbíteros, quero que vocês sejam pastores enquanto vocês bispam ou supervisionam a igreja. Então, aqui, Pedro se dirige aos presbíteros da igreja e ordena que eles sejam pastores, que traduzido diretamente é essa palavra. Pastores, então, ordena que cuidem deles, que é a palavra supervisionar que acabamos de ouvir, que também é traduzida como bispo, certo? Esse é Pedro. Agora, Paulo, em Atos capítulo 20, está em suas viagens, e ele volta para Éfeso, uma igreja que ele ama profundamente. E está escrito em Atos capítulo 20, versículo 17, que de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, muito especificamente, não é um convite geral para a igreja. Ele envia um convite e diz: presbíteros da igreja, por favor, preciso de uma reunião com vocês. E continua. No versículo 28, ele diz a eles: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu supervisores. Então, mais uma vez, ele está falando com os presbíteros e diz: presbíteros, o trabalho de vocês é serem supervisores ou bispos. Então ele diz: sejam pastores da igreja de Deus, que foi comprada com o seu próprio sangue. Então, eu quero que vocês percebam um padrão entre ambos. Porque muitas igrejas têm 3 pessoas diferentes, elas têm uma equipe de pastores, uma equipe de presbíteros e talvez um bispo que supervisiona tudo. Na verdade, de acordo com Pedro e Paulo, esses não são 3 papéis diferentes na igreja. Na verdade, é um só papel que tem 3 funções diferentes. Faz sentido? Então, se resumirmos, você percebe o padrão? 3 funções para o mesmo papel de liderança. O trabalho dos presbíteros é governar a igreja, assim como as tribos no Antigo Testamento. Cada uma das tribos tinha presbíteros. Eles eram os mais maduros, os mais velhos, e o trabalho deles era governar, trazer ordem, resolver disputas. Os supervisores guardam a igreja, supervisores, quase como um gerente. O trabalho deles é cuidar de coisas específicas, dar direção, gerenciá-las e guiar a igreja na direção certa. Então, os pastores, o trabalho deles é proteger, alimentar as ovelhas, cuidar das ovelhas, zelar pelas ovelhas, garantir que as ovelhas estejam bem cuidadas. Então, Paulo, como apóstolo, ajuda a reconhecer e treinar homens e suas esposas na igreja, que receberam de Deus a graça para esse papel de liderança na igreja. Então olhamos para Paulo e Timóteo, a liderança do time apostólico que vai ajudar a construir a igreja. Depois, olhando dentro da igreja, temos os presbíteros e, em terceiro lugar, os diáconos. Esse é um time de homens e mulheres que recebem autoridade e responsabilidade na igreja local, dados pelos presbíteros para liderar ministérios específicos ou projetos na igreja. Em Atos 6, versículo 3 diz: irmãos e irmãs, escolham 7 homens dentre vocês que sejam conhecidos por estarem cheios do Espírito e de sabedoria. Nós vamos entregar essa responsabilidade a eles, e eu acho isso maravilhoso. Então, os presbíteros, que são pastores e bispos, supervisionam toda a igreja, mas eles podem escolher homens e mulheres na igreja, diáconos, para cuidar de funções e responsabilidades específicas. Então, qual é a grande ideia? Todos os discípulos de Jesus são chamados para serem líderes de pessoas, mas alguns recebem uma graça especial para liderar e são chamados para atuar como presbíteros, diáconos ou em uma equipe apostólica. Então, aqui está o desafio. Todos os discípulos de Jesus são chamados para serem líderes de pessoas, mas alguns recebem uma graça especial para funções de liderança na igreja, nos negócios, no governo ou na comunidade. Se Deus te deu a graça da liderança pública, você pode usá-la para a glória de Deus ou para benefício próprio. Esse é o desafio aqui. Deus coloca essa graça dentro de muitas pessoas e muitos a utilizam. Eles usam para construir grandes negócios, usam para construir sua carreira política. E eu não estou dizendo que é errado usar isso no mundo, mas aqui está o desafio. O desafio é garantir que você dedicou esse dom de liderança para a glória de Deus. E é por isso que muitas pessoas, talvez você ouvindo, talvez você assistindo, talvez você tenha líderes, talvez você seja um desses líderes. Você está usando o seu dom de liderança para a glória de Deus ou apenas para benefício próprio? Então a pergunta é, vamos conversar rapidamente? Primeiro,
A graça da liderança é um dos dons que Deus te deu e o que te levou a essa conclusão. Segundo, pense em alguém que você admira no papel de presbítero em uma igreja. O que há na liderança dessa pessoa que mais chama sua atenção? E então, terceiro, pense em alguém na liderança de negócios, governo ou comunidade que demonstre uma boa liderança bíblica. O que há na liderança dessa pessoa que mais chama sua atenção? Então, vamos discutir essas perguntas. Espero que você consiga discuti-las onde quer que esteja assistindo ou ouvindo isso. E a gente se vê de novo na próxima semana. Bom, obrigado a todos por ouvirem ou assistirem ao episódio desta semana. Espero mesmo que tenha sido útil e mal posso esperar para ver vocês de novo na próxima semana. Até lá. Tchau por enquanto.